Graça e paz, irmãos. Louvado seja o Senhor por esse novo dia que Ele nos concede. Que bom poder amanhecer e cultuar ao Senhor nesse novo dia, primeiro dia da semana. Hoje é um dia que nos reservamos para adorá-lo, para louvá-lo, bendizê-lo, né? E nós estaremos nesse instante orando ao Senhor, pedindo graça. Nós faremos um pouco diferente hoje. Nosso culto matinal será a continuidade do estudo da nossa reunião de doutrina, do capítulo 21, da Confissão de Fé, que é tão importante para nós. Vamos orar então. Senhor eterno, bondoso Deus, obrigado, Senhor, por essa nova manhã, por esse novo momento. Obrigado, Senhor, por poder entrar na Tua presença novamente por meio da oração. Pai eterno, dai-nos graça de podermos sempre estar em comunhão contigo, de poder sempre, Senhor, nos dirigirmos a Ti por meio da oração. Ó Senhor, que o Teu Espírito esteja em todos os momentos nos auxiliando para assim fazermos legitimamente. Que o Senhor se agrade de cada um de nós, que haja paz em nossos corações, que haja, Senhor, sinceridade e que louvemos o Teu nome, pois o Senhor é Deus. Te louvemos para a Tua honra, para a Tua glória e o benefício da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja do Senhor, abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 117, versículo 1 e versículo 2. Assim diz a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesse instante com o hino de número 17 do Novo Cântico. Seja louvado, Senhor, e que o Teu nome seja engrandecido por meio de cada um de nós nesta manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 1, dos versículos 5 a 10, no capítulo 2, versículo 1 e 2.
Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, nosso Salvador, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Amém. Irmãos, nós queremos nesse instante pedir para que você possa inclinar a sua fronte, elevar o seu pensamento ao trono do Senhor. Vamos rogar ao Senhor perdão pelos nossos pecados. É uma dádiva que o Senhor tem nos concedido, tem nos permitido poder, após o pecado e a consciência do pecado cometido, poder ir diante dele rogando perdão. A certeza também que o Senhor nos dá é o perdão que ele nos concede. É a graça que nos é assistida por seu amor inteira e sua misericórdia para conosco. Vamos inclinar as nossas frontes, vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, somos pecadores. Nós não queríamos pecar, mas o apóstolo Paulo menciona que o bem que quer fazer não faz, mas o mal que não quer já tem feito, Senhor. E assim somos nós. E a cada dia nós estreitamos o nosso caminho diante de Ti, rogando da Tua iluminação, do Teu poder, da Tua graça sobre nós. Dai-nos graça, Senhor, de nos conceder o perdão pelos nossos pecados, por todos os pecados que praticamos contra Ti. Dai-nos também, Senhor, a condição do abandono do pecado. Nos ajuda, Senhor, nos dá forças, vigor, para que consigamos, Senhor, abandonar a prática do pecado, que haja consciência em nós da Tua vontade para conosco, diante de Ti, e que haja também dentro de nós vigor, força, entendimento com razão, para a modificação daquilo que podemos modificar, ou mudar, ou transformar. Senhor, nos ajuda a andarmos conforme a Tua vontade. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Nos ajuda a conhecer a Tua verdade na palavra e nos faz, a cada instante, ser conduzido por Tua vontade revelada. Sejas com a Tua igreja, com o Teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor 97 do Novo Cântico. Meu pecado resgatado foi na cruz por Teu amor, e da morte triste sorte me livrou.
com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador. Voz de glória, quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor pelo perdão, pela graça que Ele nos assiste, pelo seu amor de nos permitir continuar servindo a Ele, tendo lançado os nossos pecados no mar do esquecimento e tendo aprimorado as nossas forças para vencer todo pensamento contrário à sua vontade, para novidade de vida, para mudança, para abandono do pecado. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia nesse instante, no livro dos Salmos, Salmo 119, versículo 97 a 109, que diz assim: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os ídolos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Amém. Nós queremos, com esta leitura que trata da lei do Senhor, falar para vocês que nós já estudamos os 4 primeiros mandamentos, nós estamos estudando os mandamentos do Senhor, mas queremos fazer também, nesse momento, uma apreciação à confissão de fé, no que diz respeito, capítulo 21, trata do culto religioso e do dia de repouso, que é do 4º mandamento, o dia do Senhor, que é o dia que nós reservamos para cultuar a Deus. E na primeira sessão, diz assim a revelação da confissão para nós: a luz da natureza revela que existe um Deus que mantém o senhorio e soberania sobre todo, que é bom e faz o bem a todos. Portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. Assim diz a primeira sessão do capítulo 21 da confissão. A luz da natureza revela que existe um Deus que mantém o senhorio e soberania sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos. Portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. Na quinta-feira passada, nós tratamos com os irmãos sobre o primeiro momento da confissão da revelação de Deus, a revelação natural. A luz da natureza revela que existe um Deus. E aí lemos
o Salmo 19, céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E vimos que o salmista declara publicamente que há um Deus que criou todas as coisas que estão diante de nós. Da mesma sorte, nós lemos também a evidência da revelação de Deus no que diz respeito ao aspecto natural e a tudo que existe. O apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 19 e 20, nós nos estendemos na quinta-feira e mostramos a vocês as evidências de que a ira de Deus já está sobre nós, como evidência da sua presença também conosco, né? De que Deus é revelado, o seu poder diante de nós, nos astros, nas sustentações dos elementos que são superiores, que estão acima, dos poderes que estão acima do firmamento, do céu, do sol, da lua, das estrelas, da terra. Falamos sobre o ecossistema, de como mais ou menos funciona e como entender o poder de Deus. E essa é uma evidência de que há um Deus que sustenta todas as coisas. Hoje nós queremos falar com você, partindo do princípio de que esse Deus, à luz da natureza que ele é revelado, ele mantém o senhorio e soberania. Eu lembro também que falei para vocês que a confissão de fé é uma narrativa de toda a revelação de Deus nas Escrituras. Então, diante da revelação, são atribuídas essas narrativas que iluminam o nosso caminho, mostrando que a palavra de Deus é revelada e que a nossa compreensão daquilo que professamos, que a luz da natureza revela que existe um Deus, e aí nós comprovamos no Salmo 19, e que mantém o senhorio. Nós queremos provar a você que a Bíblia atribui o senhorio a Deus. A confissão diz que existe um Senhor, e o Senhor mantém o senhorio e soberania sobre tudo. Lá em Atos capítulo 17, no versículo 24, você vai encontrar a seguinte afirmação revelacional para nós. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele é Senhor, e sua soberania está sobre nós. Soberania do Senhor, o seu poder, a sua majestade. A vontade de Deus é uma realidade, sabe, patente, que se comprova em nosso meio. O Senhor disse: haja separação entre as águas, e houve separação entre as águas. Haja luz, e houve luz. A palavra do Senhor, ela executa a vontade de Deus. Eu fico muito feliz porque esse Deus, o Yahvé, e o seu Filho, nosso Salvador, eles são o nosso Deus. É o nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós louvamos ao Senhor porque Ele nos escolheu. Foi Ele que nos levou à sua própria presença, pois nós bem sabemos que caímos e fracassamos. E Ele é o Senhor. Tudo está no governo das suas mãos, sobre a sua vontade, sobre sua determinação, né? E Ele nos adotou como filhos por meio de Cristo Jesus. Fomos adotados como filhos de Deus. Por isso, reconhecemos o seu senhorio, reconhecemos a sua soberania. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Essa é uma declaração feita no livro de Atos, que Deus fez tudo, é dono de tudo, e está presente em tudo e em todos, para a glória do Senhor. A confissão diz que Ele mantém esse senhorio e soberania, Ele mantém, Ele é real em nosso meio.
Outro aspecto importante narrado na confissão é uma declaração que nós fazemos. Deus, ele é soberano sobre tudo, nós falamos senhorio e soberano sobre tudo e todos. E agora vemos que ele é bom. Nós declaramos que Deus é bom e faz o bem a todos. Eu quero convidá-lo aí ao Salmo 119, no versículo 68. Diz assim a palavra do Senhor: Tu és bom, declaração do salmista, e fazes o bem. E aí o salmista roga: ensina-me os teus decretos. Ensina-me a tua vontade. Ensina-me as declarações que aqui são feitas. Aplica ao meu coração. Essa também deve ser a nossa oração. Ele é Deus, é o nosso Deus, né? E faz o bem a todos. Ele faz o bem a todos. Nós observamos que o mundo foi feito para todas as raças, mas aqueles que em dado momento andam em caminhos distantes do Senhor, e que depois o Senhor se revela e por um ato de graça miraculosa transforma o coração, traz um coração arrependido, penitente, de um adorador. E quando eu falo sobre isso, eu lembro do ladrão na cruz, ainda que praticando obras ruins em nosso meio, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Senhor concedeu perdão àquele pobre, miserável pecador. E assim somos nós. O Senhor é Deus de todos. Tu és bom e fazes o bem. Tu és bom e fazes o bem. Isso nos traz grandes ensinamentos. Então, a luz da natureza revela que existe um Deus que mantém o senhorio e a soberania sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos, sem discriminação. Deus deve ser temido. Essa é uma verdade que nós devemos reconhecer, principalmente nessa geração. Devemos buscar do Senhor esse entendimento, reconhecendo o Senhor e Ele como Deus, para ser temido por nós. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia nesse instante, lá em Jeremias, no capítulo 10, no versículo 6 e 7. Assim diz a palavra do Senhor: Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Por isso é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todos o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Nós devemos temer ao Senhor. Ele é Deus. Nós devemos pensar: Senhor, eu devo me colocar diante de ti, rogando sempre o teu perdão, rogando sempre a tua compreensão. Senhor, dá-nos a graça, me ilumina, me ajuda a te servir. Eu tenho uma preocupação do nosso século, é assim, sermos influenciados a uma prática distante desse reconhecimento de um Deus temido, e apenas atribuir a Deus a qualidade de um Deus de amor. Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. E aos olhos do Senhor, Ele julga consoante a sua própria vontade. Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Todo aquele que crê, disse o Senhor, será salvo. Mas quem não crê, sabe o que a revelação diz? Já está condenado. Porque a condição da salvação é crer. A condição da salvação é crer e obedecer. Se assim não andarmos, seremos sentenciados pela condenação, que será o seu ato de justiça. Devemos temer ao Senhor. Ele é bom, Ele concedeu ao ladrão que
estava ao seu lado. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor olhou para ele e viu que era um coração arrependido, que a graça, o poder do Espírito Santo havia tocado e convencido ele a esta verdade. Ele creu no Senhor Jesus Cristo. Então todo aquele que crer será salvo. O Senhor salvou. Mas o que estava à sua esquerda? A palavra diz que já estava condenado. Então nós queremos entender que esse Deus deve ser temido. Nós devemos andar com cuidado naquilo que pensamos, devemos andar com cuidado naquilo que falamos, devemos andar com cuidado naquilo que fazemos, para que no dia do Senhor, no dia do julgamento, possamos nos encontrar diante do Senhor vestidos e não nus, para que nos seja assistida a graça, para que o Senhor possa dizer: vinde bendito de meu Pai, receber como herança, e não dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É um Deus temível. Nós devemos temer a esse Deus. Esse Deus é bom, ele faz o bem a todos, portanto, deve ser temido, ele deve ser obedecido. Deus deve ser temido, Deus deve ser amado. Nós devemos amar a esse Deus. Lá no Salmo 31, no versículo 23, diz assim: amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza aos soberbos. Olha que texto. Quando falarmos de soberbia ou de soberbo, como diz o texto, lembremos ou entendamos que está se referindo àqueles que não amam o Senhor, aqueles que não compreendem Ele como Deus, aquele que não teme a Deus, aquele que não se submete ao Senhor. O Salmo 31, 23, amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor, olha que promessa, preserva os fiéis, mas retribui com largueza o mal por mal. O distanciamento de Deus como distanciamento. O Senhor, quando diz lá Paulo aos Romanos, Deus os entregou às suas próprias paixões. Isso é com largueza, né? Aqueles que não ouviram o Senhor e ignoraram o Senhor, aqueles que transformaram os ensinamentos do Senhor em coisas erradas, Deus entregou às suas próprias paixões. Disse Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 diante. Olha só. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade de Deus pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências dos seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Paulo conclui dizendo: por causa disso, os entregou Deus às paixões infames,
porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em suas sensualidades, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Nós vemos que Deus deve ser temido, Deus é bom, faz o que é bom. Vimos também que Deus deve ser amado por nós. Nós devemos amar o Senhor. E agora quero apreciar a vocês também um ponto da confissão, que Deus deve ser, além de ser temido, amado, Deus deve ser louvado, invocado. O Senhor deve ser invocado. O Salmo 18, no versículo 3, diz assim: invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Salmo 18 ainda diz: laço de morte me cercaram, torrentes de iniquidade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram todos os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Invoca, igreja, ao Senhor. Esse Deus é um Deus que a luz da natureza revela a sua existência, que a luz da natureza também nos dá a entender o seu senhorio e sua soberania. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Que esse Deus é bom e faz o bem a todos. E aí diz que, portanto, esse Deus, diante de todos esses atributos, das suas perfeições, deve ser temido, amado, louvado, invocado. E agora quero levá-lo a entender que esse Deus deve ser crido. Nós devemos crer em Deus, crer no seu poder, crer e confiar. Salmo 62, no versículo 5 a 8, assim diz a palavra do Senhor: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Salmista: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória estão em Deus. Estão em Deus a minha força, a minha forte rocha, o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente em Deus a minha alma espera. Nós precisamos crer no Senhor, confiar nele. Deus deve ser crido, Deus deve ser adorado. Devemos servi-lo de todo o nosso coração. Nós devemos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos lá para Josué, e vamos ver que lá em Josué, a palavra do Senhor, no capítulo 24, no versículo 14, 18 e 24, diz assim: agora, pois, disse Josué no momento mais difícil, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade.
Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, e aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O versículo 24 diz assim ainda: disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Essa também deve ser a nossa expressão, a nossa declaração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo também diz: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Irmãos, a minha oração é que em todo tempo a igreja possa estar consciente dessa verdade, de que esse Deus deve ser crido, deve ser servido de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. O último ponto que nós estaremos lendo agora é que devemos servi-lo de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Marcos, no capítulo 12, e vamos ler o versículo 28 a 33. Olha que declaração maravilhosa, olha os ensinamentos do Senhor e o convite para nós. Nós somos estimulados quando lemos, assim como os nossos ancestrais, a igreja do passado, como cria, como devemos crer, como devemos confiar, como devemos servi-lo. Que diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. O versículo 32 diz: disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento e de toda a tua força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Quando eu estava meditando sobre esse texto, servi-lo de toda a nossa alma, eu fiquei refletindo muito, pensando sobre, nós às vezes seguimos um ritual. O que o Senhor nos convoca, nos convida, e o que o texto nos faz entender é que precisamos abrir mão, quem sabe, dos holocaustos, como na antiga aliança, dos sacrifícios que eram feitos, mas precisamos fazer de coração. A queixa maior do Senhor que havia sobre os fariseus era o mau uso desta verdade. Eles tinham prazer em demonstrar essas ações. Mas o Senhor, que conhecia e sondava o coração, sabia que aqueles lábios louvavam com palavra, mas os seus corações estavam longe dele. A convocação que é feita na palavra de Deus e que também é revelada na confissão de fé, nesse primeiro momento, é que devemos servir ao Senhor de todo o nosso coração. A confissão de fé diz que a luz da natureza revela que existe um Deus. E que esse Deus mantém o senhorio e soberania sobre tudo e sobre todos. Que é bom e faz o bem a todos. Portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido,
servido de todo o coração. Esse Deus que entendemos e que a natureza revela, ele deve ser crido e servido de todo o coração. Precisamos crer que ele é real, crer que ele está no nosso meio. Precisamos ser tocados pelo Espírito Santo, crer nas suas promessas, na revelação e mantermos os nossos corações obedientes ao Senhor em amor. Não é um sacrifício de morrer, de sofrer, mas em amor, cheio de prazer no coração de assim executar. Então, devemos de toda a nossa alma, de todo o coração, servir a esse Deus eterno. Com isso você estudou o primeiro momento, nós estudamos o primeiro momento da confissão de fé. Nós queremos depois tratar com você o segundo momento da confissão de fé, que fala do culto ao Senhor agora. Que fala de que devemos cultuar ao Senhor segundo as suas prescrições. Nós estaremos, se Deus permitir, na quinta-feira, dando continuidade a essas verdades reveladas que foram escritas, né, na confissão de fé, trazendo a lume, texto por texto, o entendimento da revelação e da vontade do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 18, do novo cântico. Natureza revela que existe um Deus que mantém um senhorio e soberania sobre tudo e sobre todos, que é bom e faz o bem a todos. Portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor, encerrando nesse momento o nosso culto e continuidade do estudo da Confissão de Fé, no capítulo 21. Nós louvamos a Deus por esse trabalho feito para nos auxiliar, tem sido um grande benefício para a Igreja do Senhor. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por tua presença em nosso meio, queremos te agradecer do teu cuidado para conosco
em toda a nossa trajetória e peregrinação nessa terra. Queremos te agradecer por esse cuidado de termos em nossas mãos a tua revelação e termos aplicado ao nosso coração o poder do teu Espírito Santo para a compreensão dessa verdade. Senhor, nos ajuda a cada dia a entendermos e a cada dia nos dedicarmos em obediência a ti. Isso para a tua honra e para a tua glória. Sejas conosco nesse dia que é o teu dia. Dai-nos a graça de vivermos consoante a tua vontade. Que seja feita a tua vontade nesse dia com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Divino e Santo Espírito seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém.